Olá, tudo bem? Vamos estudar a lição número 2, O Céu na Terra. Esse é o título. É um título assim que surpreende a gente, né? Estar num planeta tão machucado, tão ruim de se viver, tão inseguro, tão violento, né? Guerras e rumores de guerras. Agora, por esses dias, a questão da Síria, né? E assim, em todo aquele lugar tem algum desentendimento, protestos, destruição, e lá se vai, né? Nós vamos orar para estudar, fazer esse estudo. Ó Santíssimo e Poderoso Deus, esteja conosco nesse segundo estudo desse quarto trimestre deste ano de 2013. Santíssimo Deus, dê-nos a compreensão a respeito desse estudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. O céu na terra aqui quer dizer que não é o caso de que aqui já é a perfeição. Não. E sim, como a nossa igreja enfatiza muito apropriadamente, aqui há a esperança da perfeição. Que nós temos a certeza que, e agora pelos estudos proféticos, que bem logo Jesus vai voltar mesmo. Mas vamos estudar sobre essa ótica aqui, vamos ver o verso para memorizar. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8, versículo 5. O santuário dos israelitas, ele foi construído de acordo com um modelo celeste. Então existe no céu um santuário, que é onde está o trono de Deus, onde estão os 10 mandamentos originais, onde está a arca original, né? Então tudo o que Moisés viu, ele viu em forma de visão lá no monte. Ele não esteve no céu, mas ele viu em forma de visão. Ele construiu de acordo com essa visão. E o próprio Deus disse: vê que tu faça tudo de acordo, né? Não vai mudar alguma coisa aqui, aumentar ali, ou distorcer lá. Tudo era bem certinho, conforme no céu, né? Então, por que esse santuário? Porque Deus queria habitar entre as criaturas. Deus, para o universo, habita no seu santuário no céu, né? Mas aqui na terra, ele habita entre as criaturas no seu santuário. Então, vamos tentar entender aqui o primeiro santuário na terra, né? Era o Jardim do Éden, mas não tinha nenhuma construção. Gente boa, não é a questão de ter uma construção, de ter um templo com um lugar santo, um lugar santíssimo. No Éden não havia necessidade disso, porque no Éden o relacionamento entre Deus e o ser humano era direto. E o santuário significa o lugar onde Deus está, onde nós podemos nos relacionar com Deus, não tão diretamente, mas pelo menos há um lugar onde nós podemos nos encontrar com Ele, né? Nós vamos entender então, a partir do santuário, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, Adão e Eva estavam lá, eles eram santos, eles eram perfeitos, eles não tinham ainda pecado, né? Eles viviam em perfeição, eles estavam em perfeita harmonia com o Criador, e o Criador em perfeita harmonia com a criatura. Era um casal, e mais de menos dias teriam filhos, e esses filhos também viveriam em perfeita harmonia. Não tiveram filhos antes do pecado, né? Não sei como seria se tivessem filhos antes do pecado, não? Mas não foi o caso, então não adianta nem ficar especulando, né? Mas vejam só, santuário então aqui quer dizer o seguinte: Deus conosco, o lugar onde Deus está. Na perfeição, já mencionamos um pouco na lição que comentamos da semana passada, né? Na perfeição é assim que funciona, não tem que ter um templo, um lugar, uma construção, um átrio, um lugar santo, um lugar santíssimo, e portas, e lugar de sacrifício, candelabro, e outras coisas mais, não é? Não tem que ter, não precisa. Não, onde tem perfeição não precisa ter essas coisas. Basta que Deus esteja lá.
E as criaturas se relacionam com Deus de um modo assim absolutamente natural, normal, como a gente pode dizer, não de um modo indireto, como hoje funciona. Então esse era o santuário na terra, era o jardim do Éden. Onde estivesse Adão e Eva, Deus também estava, né? Lá estavam os anjos. Então assim que era a coisa mais linda, que coisa mais interessante, né? Assim tornará-se na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não vai ter santuário, nós sabemos aqui, já estudamos aqui na lição, né? Na parte de quinta-feira, né? Lá não vai ter santuário, porque Deus é o santuário. Então vamos enfatizar nesse ponto, o santuário é o lugar onde Deus está. E aqui na terra foi construído o santuário para que Deus ficasse um tanto escondido. Ali estava a sua glória, a luz, o Shekinah, não é? E ali era o lugar para onde se dirigiam as orações, os sacrifícios, etc., para pedirem perdão, para serem perdoados e serem aperfeiçoados, e para que fossem salvos. Essa é a função do santuário. O santuário só existe, entre os seres criados, só existe aqui na terra. Nos outros lugares não existe, é como se fosse no jardim do Éden, não é? Então os remidos vivem dentro do templo. Aqui nós vamos viver na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai ter um formato cúbico, ou seja, quadrangular, né? Todas as medidas sempre iguais, as 12 medidas sempre iguais, ou então a tridimensionalidade igual, né? Porque assim era a medida do lugar santíssimo, ele era cúbico, né? Era um cubo perfeito, né? E nós estaremos na Nova Jerusalém, dentro do santuário, onde Deus também vai estar governando, etc. E será para nós um privilégio, né? Lá não vai ter templo, não vai ter santuário, não vai ter prédio. Não precisa, Deus já está em pessoa ali. Essa é a questão. Nós não podemos enfatizar no prédio. O prédio é o menos importante. O prédio só existe em lugar onde existe imperfeição, para que as pessoas possam ir lá. Porque parece que Deus não está onipresente em lugar de imperfeição, não é? Mas no lugar de perfeição, Deus está sempre contigo. Você pode acessar Ele, falar com Ele a qualquer momento. Não precisa ficar orando ali e não ouvindo nada, só talvez sentindo, se for bem fervoroso, né? Então é assim que vai ser no céu. Eu queria comparar depois com a igreja também, mas vamos seguindo aqui. Então foi construído o primeiro templo, ali o primeiro templo não, o tabernáculo. Depois Salomão construiu o primeiro templo, esse foi destruído, foi construído o segundo templo, daí esse deteriorou ao longo dos séculos, daí foi reformado por Herodes, enfim, no ano 70 ele foi destruído. Mas o segundo templo tinha uma diferença em relação ao primeiro templo e em relação ao tabernáculo. Não havia o Shekinah, não havia os 10 mandamentos, no lugar não havia nada, não é? Só um lugar vazio. Infelizmente era assim. Porém, no devido tempo, Jesus chegou lá. Jesus era o templo. Ele mesmo disse: destruireis esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ou seja, vou ser morto. Não é? Vou ser morto, mas em 3 dias eu ressuscito. No 3º dia eu ressuscito. Não é? Então Jesus é o tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo representava o lugar, a presença de Jesus entre o seu povo. E o povo vivia ao redor do tabernáculo, não é? Então o tabernáculo significava o próprio Deus presente entre eles. De um jeito um tanto não tão perfeito assim. Eles não podiam entrar no lugar santíssimo, eles eram pecadores. E Jesus estava no lugar santíssimo, mas eles não podiam entrar lá no lugar santíssimo. Pois eram todos pecadores, mas estava ali, ele estava entre eles, né? Estava protegendo eles, ou seja, Deus queria morar com o seu povo. Isso é isso que ele queria. E quando Jesus veio, era o próprio Jesus morando entre o seu povo, ensinando o seu povo, fazendo os milagres, curando o povo, né? E salvando o povo, e preparando apóstolos e discípulos para pregarem ao mundo inteiro. Então, no tempo de Jesus, ele é que era o santuário. Eles destruíram o santuário. Depois os romanos derrubaram o templo.
Mas o verdadeiro santuário que foi destruído foi Jesus Cristo, mas ele ressuscitou, né? O segundo templo, depois que foi destruído, nunca mais o reconstruíram. E nunca mais o reconstruirão, por mais que queiram fazer isso hoje. Não há mais necessidade disso. Hoje Jesus continua vivo. Ele é o pão da vida, assim como o maná era o pão, é assim como também havia os pães da proposição, né? Ele é a luz do mundo, como o candelabro era a luz. Ele é o Cordeiro de Deus, como havia os cordeiros né? Animais que eram mortos simbolicamente, mas ele é o verdadeiro Cordeiro. Jesus veio para servir, assim como os levitas serviam no santuário. E Jesus foi uma vítima inocente, assim como aqueles cordeiros foram vítimas inocentes. Jesus é tudo, Jesus é o santuário completo. É isso que nós precisamos entender. Não podemos tornar importante aquelas obras grandiosas, por mais grandiosas que sejam. O que vale é Jesus Cristo. Essa que é a grande questão. E hoje, onde está o santuário? Quem é o santuário? O que é o santuário? O santuário é a igreja adventista do sétimo dia. Graças a Deus. É o lugar para onde nós vamos nos encontrar com Deus. Estão esparramados por todo o planeta prédios, templos. Mas não é o templo que é o mais importante, é o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Depois que Jesus morreu, ele pôde, garantido, agora eu vou mandar para vocês o Consolador. Então por isso que ele disse, em outra época, né? E a Bíblia afirma isso, que nós devemos ser templos do Espírito Santo. E nós nos congregando juntos, formamos o lugar onde Jesus está. E esse é o santuário de Deus na terra. Atualmente, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Eu já escrevi isso no meu comentário, mas eu quero repetir isso agora aqui nesse comentário. Eu falado, né? Eu fui nomeado ancião tempos atrás, algumas décadas, e hoje já não sou ancião, mas aí então um pastor veio aqui na minha casa, me fez umas perguntas, uma série de coisas, me fez uma sabatina, né? Foi bom, foi muito bom, ele me orientou. E depois me consagraram ancião. E daí eu fiquei refletindo, mas o que significa isso agora? Irmãos, hoje eu não sou mais ancião, mas ainda sou consagrado. A consagração ninguém tira. Eu só que posso tirá-la se eu me arrepender de ter sido consagrado, mas eu não fiz isso, não. Hoje minha esposa, eu, minha filha e depois meu genro, nós vivemos coerentemente com o que Deus pede, porque eu fui consagrado. Isso é muito sério. Se você é ancião consagrado, ou principalmente se você é pastor consagrado, ordenado por Deus, por meio de outro pastor ordenado, leve a sério isso. Leve muito a sério. Dê um testemunho de alguém que foi ordenado por Deus, que é consagrado a Deus. Essa é a nossa vida aqui. Minha esposa não se pinta, nada, nem cabelo, nem unha, nem lábios, nada. Ela é muito mais bonita ao natural, eu sempre acho. Artificial é coisa aqui desse mundo. Ela é linda. E Deus mantém ela linda porque ela respeita a Deus. Minha filha também respeita a Deus. Seja no seu aspecto físico, na saúde, seja na música, no louvor, em todo sentido. Nós devemos viver coerentemente com como Deus pede, nós que fomos consagrados a Deus, fomos ordenados. Temos que dar um testemunho coerente. Esse é o meu apelo. Todos nós que temos conhecimento, coloquemos este conhecimento em prática. Nós somos templos do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Deus que estás nos céus, abençoe-nos para que nosso testemunho seja verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Até o próximo estudo.